me escutando bem no fundo, gente? Tá bom o som nessa altura? Bom, hoje é feriado, né? Sexta-feira Santa, para os católicos. E nós entendemos que a melhor maneira de nós sintonizarmos com Jesus nesse dia é não vibrar no sacrifício, e sim estudarmos juntos suas palavras e o seu Evangelho. E amanhã comemora-se o Ogum, pelo sincretismo religioso, e nós vamos hoje fazer uma sessão especial de Ogum, né? E nós vamos também passar um pouquinho a questão da energia, o que é Ogum, dentro da nossa palestra de hoje. Nós vamos conversar sobre os chamados tesouros. E o texto que nós vamos estudar hoje é tirado de 2 livros. Um deles é o Ave Luz, de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin, que são conversas de Jesus com seus discípulos. E o outro livro chama-se Sermão da Montanha, de Huberto Roden. E nós vamos começar com a Ave Luz. Jesus reunia-se diariamente após a pescaria com todos os seus discípulos para ensinar-lhes, porque Jesus tinha 3 anos de passagem pela terra, para deixar o seu ensinamento para que eles pudessem dar continuidade à boa nova, ao seu Evangelho. E ele ensinava sempre às margens do lago de Genezaré, que também é chamado de Mar da Galileia. E nesse dia, antes do encontro com o Mestre Jesus, Judas saiu a caminhar, porque naquele dia em especial ele estava extremamente inquieto. E ele resolveu colocar os seus pensamentos em ordem e foi caminhar às margens do rio. E estava andando sem rumo, pensativo e triste, porque algumas coisas estavam o incomodando. E ele começou a prestar atenção naquela região montanhosa chamada Naftali. E na sua mente, como eu disse, inquieta, ele começou a pensar nos feitos de Salomão, o grande rei, que se fez o maior de todos pela sabedoria. E esse lago dos Galileus, ele era um lago muito grande, tanto em extensão, que ele tinha 4 léguas de extensão e mais 2 de largura, onde fervilhavam ali pescadores e turistas. Ali era conhecida a feira, né, onde tinham peixes para pessoas de gostos exigentes. E nesse momento, então, ele começou a pensar, olhando para o infinito, olhando para o céu, e perguntou a Deus: por quê? Por que, meu Deus, tanto tesouro na terra? Porque tudo na natureza sobra de maneira incalculável e a escassez confina o ser humano em prisões que a sociedade organiza. Por que tanta fartura estendida em todas as latitudes, limitando, no entanto, pequenas áreas para os homens? Por que as grandes nações escravizam as pequenas, tomam seus povos como cativos, sem os direitos que lhes pertencem como seres humanos? Sabemos que, na época em que Judas traiu Jesus, foi justamente porque ele queria a libertação do seu povo. Foi por política, ele achou que na hora H, Jesus ia salvar-se e salvar o povo que era escravizado na época. E ele disse: a vida é uma riqueza, comentam todos os sábios. Como conciliar a felicidade com a dor, com a fome, com a tristeza, enfim, com toda a miséria? Nesse momento ele para, volta a si e se dá conta de que já estava quase na hora do seu encontro costumeiro com Jesus e os seus amigos discípulos. Quando ele chega
no local marcado, ele está tão inquieto com essas indagações que ele resolve, naquele dia então, estipular a Jesus qual seria o tema da noite. E ele então pede a palavra e pergunta: Mestre, acho que o meu dever para com a minha consciência é saber a fundo o que me atormenta e talvez a muitos. Pergunto-lhe, o que vem a ser o tesouro para nós e por que o ouro é desordenado no seio dos homens? E Jesus lhe responde com sinceridade: Judas, seria falta de respeito a Deus de nossa parte ver na natureza somente miséria, nas coisas e em nós. Quando Deus criou o mundo, não existe na criação divina carência de nada, porque Deus jamais esqueceu de supri-lo com tudo que as necessidades buscam. Quando achas falta de alguma coisa em determinado estágio de vida, é porque ainda não tens olhos para ver. A abundância é o padrão do amor. Como nós não compreendemos esse amor de Deus, esse amor de Jesus, nós somos ainda extremamente carentes de amor. E por isso, nós somos carentes das nossas mais profundas necessidades, que não são necessidades materiais. Jesus veio à Terra falar do reino dos céus. Em nenhum momento ele veio falar de política, de materialidade, de bens materiais. Por quê? Porque Jesus sabia que o mundo material por si só cresceria, se desenvolveria, porque o homem foi dotado de inteligência para isso. Mas ele veio falar das questões do Espírito, das riquezas do Espírito. E quando nós adentrarmos nesse amor divino incondicional, porque Deus é amor e o que irradia dele é amor. Somos filhos de Deus, somos amor. Ainda um amor pequeno, egóico, apegado demais às coisas materiais. Mas quando nós compreendemos que no universo divino não há escassez de nada, que tudo está certo como está, nós teremos abundância na nossa vida. Seja na área da saúde, seja um trabalho bem feito, sejam alegrias que nós estamos querendo, que nós hoje não temos. Por que isso, gente? Jesus explicou. Em verdade vos digo, parece-vos haver certas faltas para o homem, mas é uma falta aparente. Porque o homem, na posição em que se encontra, é dado ao abuso. É como criança mal inclinada que precisa de mãos amigas para a tutela e muitas vezes para uma corrigenda. Esqueces-te da abundância de que tens para respirar, que é uma das coisas mais necessárias da vida. A água é encontrada em toda parte, desde que se saiba buscá-la. Os alimentos, quando o trabalho é ativo, são produzidos com grandes sobras. A igualdade em que às vezes pensas ainda não pode existir, porque no momento a desigualdade é o amor que faz várias raças conviverem e espíritos de quilates diversos ficarem juntos, uns aprendendo com os outros. Por isso que nós somos tão diferentes, por isso que ainda existem as desigualdades, porque o nosso despertar é muito lento. O que nos falta no fundo do nosso coração para a gente entrar em sintonia, em harmonia com um pouquinho que seja desse amor maior? Fé. É a fé que nos move, é a crença em dias melhores, é a crença de que Deus provê e que nós vamos conseguir a solução para aquilo que nós precisamos. E o Ogum é o orixá da fé, é o poder da vontade que habita em cada um de nós, que é o poder que nós temos de transformar a nossa vida. Ogum, o poder da vontade através da minha fé, naquilo que eu acredito e eu alcanço.
tanto seja um pensamento para o bem, para o positivo, como eu também alcanço quando o meu pensamento é negativo. E quando ele é negativo, ele vai me empurrar para baixo, e eu vou passar anos e anos e anos reclamando ali. Mas eu estou dando aquele comando. É o poder da minha vontade que está sendo exercido. Assim como se eu estou passando por dificuldades e eu começar a mudar a minha forma de ver as coisas ao meu redor também vão começar a mudar. Porque eu vou estar com autonomia e no comando de todas as coisas. E é isso que nós vamos ver aqui, que Jesus vai explicar. Judas, já tiveste a oportunidade de notar a riqueza que tens dentro de ti? Se um homem soubesse o que pode fazer com o poder que dorme na sua alma, valores doados por Deus, nosso Pai, ficaria feliz só com isso, que chamamos a riqueza das riquezas. Não tem riqueza maior, gente, do que a gente ter paz de espírito, deitar nossa cabeça no travesseiro tranquilos, nos contentarmos com aquilo que a gente tem no momento presente. Porque o passado já foi e o futuro a Deus pertence. É o nosso hoje, o aqui e agora, o que nós estamos plantando no nosso pensamento, no nosso coração hoje, vai se refletir no nosso amanhã. Os pensamentos podem atingir estruturas inconcebíveis a ponto de tudo se formar pela sua simples vontade. O que compõe as coisas está disperso com abundância por toda parte, bastando uma ordem na qual o amor é a chave, para que digas, faça-se aquilo e aquilo que se faça. Quando nós estudamos André Luiz, já ouvimos falar das colônias espirituais. Como é que são plasmadas as colônias espirituais? Como é que são feitas? Através do pensamento de amor. Elas são plasmadas pela vontade. Então, gente, é isso que nós temos que começar a pensar na nossa vida. Trocar as formas, pensamentos que nós temos. De que, é assim mesmo, Deus quis assim, a vida é difícil. Com certeza é, porque nós estamos aqui no mundo de luz. Nós estamos aqui presos nesse fardo da matéria, que é a matéria densa. Nós temos as questões do nosso inconsciente coletivo, que também é pesado. Mas se cada um de nós buscar dentro de si esta harmonia, esta paz, se nós procurarmos silenciar as nossas inquietações, pararmos de ruminar tanta preocupação, ao invés disso buscarmos a solução, quando a gente não sabe o que fazer, a gente ora e pede a solução divina. Jesus já disse, orai e vigiai. Pede que Deus te dê a luz, te dê a coragem, te dê a força que você necessita e principalmente te dê discernimento e lucidez para poder entender o que está acontecendo. Quando nós começarmos a ter esse diálogo interno, eu e Deus, eu e o Mestre Jesus, as coisas vão começar a mudar. Agora, enquanto eu ficar olhando as crises, as dificuldades, olhando para o outro, querendo que o outro faça aquilo que eu acho que é certo, me preocupando mais com a vida alheia do que com a minha própria, eu não vou sair do lugar. É isso que Jesus quer dizer. Pelo amor, Deus criou as diversas raças, formas diferentes de vida, mas que vão crescendo umas junto com as outras. E a espiral da vida de crescimento, ela não cessa. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos mais, daqui a pouco voltaremos num outro corpo, novamente na Terra, com novos aprendizados, com novas lições, que é necessário para o nosso espírito. Então Jesus deixou dito isso. Cuida da alma, cuida de amar ao outro como a ti mesmo, cuida de amar a Deus, cuida de não julgar, cuida de perdoar a si próprio, para poder perdoar o outro. Nós vivemos muito cheios de culpas, de sacrifícios, e não é isso que Deus quer de nós. O que é passado, no passado deve ficar. Por isso que nessa encarnação nós viemos com
mente do passado apagada. Para a gente reconstruir em cima dos nossos erros novos acertos. Para não ficarmos sofrendo o tempo todo. Só que quando a gente fala em prosperidade, em abundância, nós só pensamos nas coisas da terra. Beto Roden, no seu livro Sermão na Montanha, ele fala: olhai as aves do céu, que não ceifam, não guardam nada em celeiros, mas o Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. No seu texto, ele nos diz que todas as vezes que nós nos voltamos contra a natureza responde como está respondendo atualmente. E que nós precisamos fazer as pazes com o Deus da terra para fazermos as pazes depois com o Deus divino. O que isso significa? Que nós aqui vivenciamos, trabalhamos as questões telúricas. Nos preocupamos única e exclusivamente com a nossa subsistência. E nós esquecemos do que é mais importante, que são as questões do espírito. Porque nem o corpo de carne será levado. Os bens que nós temos hoje, o acesso que todos temos direito, a moradia, a alimentação, a vestuário, a estudo, a trabalho, a saúde do corpo físico, pertence a Deus. A hora que Ele achar que é correto, Ele vai nos chamar para outras esferas. Ou, quiçá, para ficarmos aqui no limbo ainda por um bom tempo, tentando entender o que está acontecendo conosco. Vamos refletir sobre isso, aproveitar esse período, agora esse fim de semana, em que há tanto comércio em volta, se fala tanto em Páscoa, em chocolate, no peixe da Sexta-feira Santa, mas não se sabe nem o porquê que nós estamos fazendo isso. Então a hora é de resgatar esse Cristo interno. Jesus nós só vamos compreendê-lo a partir do momento que nós começarmos a estudá-lo. O que Ele quis dizer com seus ensinamentos? Porque Ele falou através de parábolas? Porque era para quem tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Era para poucos, não era para toda a multidão. E hoje continua ainda sendo assim. Nós temos uma dificuldade muito grande de compreender esse amor incondicional, esse amor que não impõe condições. Nós não sabemos amar assim. Mas um dos nossos primeiros passos é o desapego, é não ficarmos nos preocupando tanto com as coisas. A cada dia bastam as próprias aflições. Não é 8 nem 80. Nós não vamos largar a nossa vida cotidiana em busca de uma coisa utópica. Não é nesse sentido. É no sentido de que nós temos que saber o que nós estamos fazendo, o que nós queremos e aonde nós queremos chegar. E se nós estamos saturados com o tipo de vida que nós estamos levando, sob pressão, cansaço, estresse, descrença, vamos parar e vamos refletir o que nós queremos. Aí está na hora de nós mudarmos o leme do nosso barco. E cada um, nesse momento interno, tem que fazer por si próprio. Jesus continua conversando com Judas, dizendo assim: talvez, Judas, não saibas o que buscas. Será que tens certeza de que com dinheiro em abundância acabará toda a tua incompreensão? Com a mão cheia de ouro, a felicidade fará morada em tua consciência? Toda a ilusão é passageira, principalmente quando se tratam de almas que se abeiram do bem e que já começam a conhecer a verdade. Em verdade te digo que se ganhares tudo o que quiseres no mundo, se tiveres posse de toda a fortuna que queres, se fores soberano de todas as criaturas, mas não tiveres paz na consciência, és o mais pobre de todos. É necessário, Judas, que aprendas a ser rico por dentro, para que o teu coração aprenda a orientar os tesouros por fora. Por que isso, gente? Porque quando a gente acredita
de Deus, o que acontece? Por mais dificuldade que nós estejamos passando, a gente sabe que Deus provê. E na hora que aperta, que a dor bate na nossa porta, que a miséria vem ao nosso encontro, a gente diz assim: oh meu Deus, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Me ajuda. E a ajuda muitas vezes vem. Só que aí a gente esquece de agradecer e a gente vai sempre querendo mais e mais e mais, e somos eternos insatisfeitos. Por quê? Porque a nossa busca verdadeira e real é pelas coisas do Espírito, não é pelas coisas da matéria. Por isso que nós nunca nos saciamos. A gente tenta conseguir as coisas aqui, quando consegue o que é da terra, nos enfastiamos, nos entediamos, já não queremos mais, queremos outras coisas. Porque o Espírito é um buscador e é um caminhante solitário. Porque a nossa caminhada até Deus, ela é solitária, ela é individual e é difícil, porque requer transformação, requer mudança de consciência, às vezes requer a mudança da índole, mas não é impossível. Jesus já disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Em Sermão da Montanha, de Dr. Roden, ele diz: pobre de espírito é aquele que se libertou interiormente de todo apego a qualquer objeto externo. E esses objetos externos, gente, não quer dizer coisas materiais. Muitas vezes são sentimentos que a gente tem em relação a outras pessoas, são cobranças, são insatisfações, são medos dos quais nós somos agarrados, que temos dificuldade de mudar. É nisso que nós temos que pensar. Ele fala também da cegueira que nós temos quando nós somos extremamente materialistas e apegados às coisas da matéria. Ele diz que ninguém pode compreender senão aquilo que vive ou é no seu íntimo ser. Porque enquanto o homem não ultrapassar as estreitas barreiras do seu ego personal, a nossa pessoa aqui, dessa consciência que nós temos momentânea, está com os olhos vendados, separado de Deus por uma camada impermeável à luz, que é a impureza de coração. Por mais que uma pessoa ainda materialista, egoísta, ouça falar em Deus, nada compreende. Por quê? Porque compreender supõe ser. Entender é um ato mental. É do meu intelecto, eu entendi. Agora, compreender é uma atitude vital. Por isso Jesus deixou dito: conhece a verdade e ela vos libertará. E a verdade é essa. Sobre as questões do amor, sobre as questões do desapego, sobre as questões de que nós somos espíritos imortais, queiramos ou não, vamos deixar o corpo, vamos deixar a terra, vamos retornar à terra e nós não sabemos como, nem quando, nem onde. O espírito sopra aonde quer, não sabemos para onde vai, nem para onde vem. Eu queria falar um pouquinho antes de nós entrarmos, daqui a pouco nós vamos entrar no ritual do fogo, mas já que nós estamos falando tanto dessa questão do eu divino, é a consciência cósmica. O eu personal é minha consciência material. E nós vivemos pensando somente no nosso karma, nas nossas dificuldades, nas nossas culpas, nos nossos erros, nos nossos apegos. E hoje nós poderíamos pensar um pouquinho sobre o nosso Dharma. Qual seria o nosso Dharma? Karma é aquilo que eu tenho na minha consciência, que eu digo que eu tenho que resgatar, que eu tenho que transmutar, que eu tenho que transformar para me tornar um ser humano melhor. Se nós somos
parte divina? Parte humana. Minha parte humana tem Dharma, minha parte divina tem Dharma. Qual é o Dharma que eu tenho nessa encarnação? O que é que eu tenho que fazer aqui que vai me dar aquele salto quântico para me melhorar como espírito? Para quem sabe numa próxima encarnação eu voltar já um pouquinho mais evoluído, ou quiçá nesta encarnação ainda eu fazer alguma coisa que alimente a minha alma, que alimente o meu espírito, que me dê paz, tranquilidade, satisfação e felicidade. É nisso que nós temos que pensar. É isso que Jesus veio nos ensinar. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que nós podemos transformar dentro de nós? O que nós temos de bom que precisa ser exaltado como nossas qualidades? E que podem nos dar satisfação na vida. Quantas vezes nós atendemos pessoas aqui na casa que chegam extremamente preocupadas somente com os outros, com os parentes, com a doação desse, daquele outro, e esquecem de si mesmas. Estão emocionalmente arrebentadas, sofridas, cansadas. Por quê, gente? Porque o nosso espírito é único. E é eu e Deus. É a minha consciência com Deus. São as minhas coisas pessoais que eu tenho que transmutar, que eu tenho que trabalhar, mas são as minhas qualidades que eu tenho que exaltar. Eu vim à Terra também para ser feliz como qualquer outra pessoa. Existem pessoas que atraem dificuldades, doenças, misérias, acidentes, passam por uma série de dificuldades, têm uma vida extremamente difícil. Mas isso não quer dizer que elas não tenham qualidades dentro delas. Talentos que talvez elas estejam passando justamente por essas dificuldades para chegar num momento crucial da sua vida e reverter isso num grande talento. Todas essas pessoas que a gente vê por aí, que servem de exemplo na mídia, superação. Todo ser humano tem condição de superação. O que nós temos que trabalhar em nós é o nosso comodismo, é a nossa falta de fé, é a nossa baixa estima, a gente achar que não merece as coisas, que a gente não tem capacidade, que é para os outros e não é para nós. É isso que nós temos que trabalhar dentro de nós. E essa alavanca é o poder da nossa vontade que vai dar para nós isso. E é isso que nós vamos trabalhar hoje em Ogum. Ogum, sangue que corre nas veias, os caminhos abertos. É a força que eu tenho na minha mente e no meu coração de transformação. E vamos pedir hoje, no nosso ritual do fogo aqui, que Ogum nos abençoe, nos mostre aquilo que a gente precisa na nossa caminhada. Para que a gente possa aprender a caminhar com os próprios pés, porque Ogum são os caminhos abertos. E quando eu realmente quero alguma coisa, eu tenho certeza de que eu posso conseguir. Onde estiver o teu pensamento, para lá serás levado. Nós damos o acorde da nossa vida. Se nós vamos tirar dela música melodiosa ou ruído dissonante. Então eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida. Eu, como ser único, nossa digital é única. Não existem dois seres iguais. Mesmo os gêmeos idênticos não são iguais. Tem histórias de almas e de vidas diferentes a serem superadas. As pessoas que convivem conosco, marido, filhos, pais, avós, amigos, têm histórias diferentes. Caminhamos juntos, buscando a nossa evolução. Mas lá no coração de cada um ninguém entra, só Deus tem chave. Só o amor divino que nos transforma. Então vamos buscar nesse dia de hoje essa sintonia com esse amor divino, essa sintonia com o Mestre Jesus, justamente com os seus ensinamentos, não mais com o seu sacrifício. Chega da gente pensar em sacrifício, chega de manter o nosso planeta pesado, denso, chega da gente se
aceitar viver somente sob pressão, uma correria desenfreada que a gente não sabe para onde vai nem por que corre tanto, porque a mudança é interna dentro de cada um de nós. O que nós podemos fazer para atingir um pouco mais de paz de espírito na nossa vida? O que está faltando? Isso fica na pergunta para cada um. O que está faltando? O que eu gostaria de ter na minha vida que eu não estou conseguindo? E isso começa, gente, nas pequenas coisas. Não é nos grandes saltos. É naquilo que está ao meu alcance fazer. E eu vou dizer para vocês, a primeira vez que a gente consegue alguma coisa que era sonho, que a gente realiza, a primeira coisa que a gente faz é agradecer a Deus. E o sentimento de gratidão, ele abre as portas para outras coisas. Assim como a nossa crença de que a gente vai conseguir, que a gente vai superar as dificuldades, também vai abrir portas. Jesus deixou dito: a tua fé te curou. E não eram somente mazelas do corpo físico. Elas estavam instaladas no corpo físico, sim, mas haviam começado no espírito. No sofrimento, nas insatisfações, nos desmandos de muitos. E Jesus nunca julgou se eles eram vítimas ou algozes, se eram déspotas, perseguidores, porque Ele sabe que o Pai maior criou todos de forma indistinta e amorosa, que todos caminham para o seu amor. Uns vão um pouquinho mais rápido, outros vão devagar, outros tropeçam pelo meio do caminho, caem, recomeçam. Assim como nós já falamos outras vezes aqui, existem espíritos benfeitores, nossos amigos, que estão no plano espiritual e que já poderiam estar em planos mais adiantados e continuam trabalhando, nos auxiliando por amor a nós, esperando que a gente se transforme, que a gente modifique, que a gente busque os nossos talentos, os nossos dharmas, para que eles também possam seguir em felicidade do outro lado. Assim como nós aqui sempre queremos a felicidade dos nossos entes queridos. É da mesma forma. Só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam as nossas escolhas. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha e diz assim: fulano não está pronto. Ele não tem a compreensão ainda daquilo que eu tenho, mas talvez daqui a 6 meses, 1 ano ou 2 ele tenha. Então nós temos que dar o tempo ao outro para que o outro se desenvolva, para que o outro cresça. Por isso Jesus falava por parábolas: para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque nem todos o compreendiam. Os seus discípulos só foram entender a grandiosidade da sua missão depois da crucificação. Naquele momento de doação extrema, que ele se imolou na cruz em sacrifício para que os sacrifícios da terra, da mais variada ordem, fossem sanados. Jesus, quando foi ao Horto das Oliveiras rezar, naquele momento em que 3 dos seus apóstolos dormiram, ele suou sangue. Ele doou toda a sua vitalidade em prol de nós, em prol do nosso planeta, para que cessassem os sacrifícios da mais variada ordem, que até hoje, 2011 anos depois, continuam ainda sendo feitos pela nossa ignorância das leis divinas. Então é nisso que nós temos que pensar. O sacrifício dele foi feito, mas isso não nos isenta de nos modificarmos internamente. Isso não nos isenta de continuarmos buscando o amor através dos seus ensinamentos. E ele é o caminho. Ele foi o espírito mais elevado que já habitou este orbe terreno, para nos dar esse ensinamento de amor, de pacificação, de perdão,
de equilíbrio e principalmente um grande exemplo de amor. Vamos pensar sobre isso e agora nós vamos entrar